que eram os Entendi. camponeses. Aí vem a Assembleia Constituinte, em janeiro. Os bolcheviques perdem a Assembleia Constituinte. Eles perdem numa margem considerável, eles conseguem apenas cerca ali de 20 e poucos % dos votos. Só que eles não aceitam esses resultados porque, a princípio, os sociais revolucionários tinham se dividido. Os sociais revolucionários eram outro grupo socialista, marxista, que era moderado. Eles queriam também essa evolução e não uma revolução completa. Eles queriam que o país fosse, sabe, liberalizando aos poucos, com a democracia e tal. E aí os sociais revolucionários se partem. Só que eles se partem depois da organização já estar concluída para as votações começarem. Porque uma votação não é realizada de um dia para o outro. Então, sabe, o comitê provisório ele já foi organizando toda essa votação. E aí, quando essa votação acontece, então os bolcheviques perdem. E aí a justificativa que ficou na cabeça de Lenin é: na verdade, esse resultado não é correto, porque antes já houve a repartição dos sociais revolucionários, que era o grupo maior. Era o grupo mais popular da Rússia inteira. Só que, quando a gente analisa os resultados individuais dos sociais revolucionários de esquerda, a gente pode ver isso em várias obras, na obra do Richard Pipes, do próprio Dmitry Volkogonov, que escreveu biografia de Lenin também, de Stalin, no professor Stephen Smith, que escreveu outra história sobre a Revolução Russa. A gente vê que em todos os locais onde os sociais revolucionários competiram individuais, eles perderam. Eles não se saíram bem. Os sociais revolucionários puros se saíram melhor do que os sociais revolucionários de esquerda. Então, sabe, a conta não fecha, mesmo sob essa perspectiva. Entendi. De que, agora juntando os votos dos bolcheviques e juntando os votos dos sociais revolucionários de esquerda, logo os bolcheviques tiveram a maioria. Nem nesse cenário a gente consegue isso. Então, os bolcheviques, sabendo disso, fecham a Assembleia Constituinte, acaba com a democracia e coloca a sua ditadura de Estado ali a partir daquele momento, em 1918. E aí, a partir de 1918, então, começa a Guerra Civil, né? A Guerra Civil estoura. Por quê? Porque, novamente, a gente está falando de uma série de decisões que foram tomadas pelos bolcheviques desde 1917 para tirar os outros partidos do poder, deixar basicamente só os bolcheviques. Embora inicialmente alguns membros podiam participar desse partido, mas depois foram todos sendo expurgados ao longo da década de 20, né, ainda sob o domínio de Lenin. E aí a gente tem esse caos estourando. Outro problema grave é que a Revolução estoura durante a Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques tomam o poder. Se você quiser me interromper em qualquer momento, que eu tô falando que a história é muito longa, né? Até pra galera entender um pouco desse contexto também, antes da gente chegar em Stalin, porque a história é bizarra mesmo de longa. Então, quando estoura a Revolução... Tá rolando a Primeira Guerra. Tá rolando a Primeira Guerra Mundial, porque isso acaba em 19. Um detalhe importante que a gente precisa lembrar é que Lenin e os bolcheviques, os líderes bolcheviques, que estavam na Suíça, eles são mandados de volta para a Rússia com apoio dos alemães, que eram os inimigos dos aliados, que eram os inimigos dos russos. Então eram os aliados junto com os russos contra a Alemanha, a Áustria, o Império Otomano, né? Então essa era a dinâmica. Então, de repente, estoura uma revolução que a própria imprensa russa da época, durante todo o ano de 1917, começou a apresentar várias denúncias contra os bolcheviques que receberam dinheiro alemão para virem de volta. Nessa obra do professor Dmitry Volkogonov, Os Sete Chefes do Império Russo, ele mostra pra gente a quantia de dinheiro, de ouro e de marcos alemães também, assim, milhões, e como correspondências dentro dos próprios seios ali do exército alemão mostravam como que os bolcheviques estavam agindo direitinho de acordo com o que os alemães esperavam. Então, quando os bolcheviques tomam o poder, o que eles fazem? Tiram a Rússia da guerra. A Rússia sai da guerra. Quando a Rússia sai da guerra, eles assinam o Tratado de Brest-Litovsk com os alemães. O que esse tratado faz? Esse tratado entrega uma porção do Império Russo, do antigo Império Russo, para os alemães.
Então, não só... Qual região seria? Toda a região leste ali, oeste, perdão. Perto da Polônia? Lá? Isso, a região da Polônia, Ucrânia, tanto que o Rada alemão fez parte da Ucrânia nesse período, perfeito. Entendi. Toda essa região oeste aí do Império Russo, uma fatia muito grande do território. Então não só a imprensa russa já estava divulgando que os bolcheviques receberam ajuda dos alemães, quanto de repente os alemães assinam o Tratado de Brest-Litovsk com os russos, entregam um território gigante e pouco tempo depois, os próprios russos, depois da assinatura do Tratado de Versalhes, os próprios russos, os soviéticos, com Lenin, convidam os alemães a instalarem exércitos e instalações militares dentro da Rússia. Nossa. E aí eles começam então não só a permitir com que a Alemanha, pós a República de Weimar, né, após a queda do Império Alemão na época, não só que eles pudessem continuar desenvolvendo seu militarismo, porque de acordo com o Tratado de Versalhes não podia, eles tinham que ficar com seu militarismo congelado, então a Rússia permite aos alemães ter esse momento, sabe, de recuperação dentro do seu território russo. Então não teria nem Segunda Guerra se eles não permitissem isso. E aí a gente tem vários desdobramentos. Aí novamente é o que a gente fala, como que os desdobramentos vão levando a gente a tragédias futuras, né? E os aliados sabem disso, de todo esse contexto. Aí o que os aliados fazem? Intervêm também. Falando o quê? Que não pode... Isso, intervêm na guerra civil. Intervêm nessa guerra civil. Por quê? Estão preocupados de que tipo de governo é esse que tinha acabado de surgir na Rússia e que literalmente abriu as pernas para os alemães, né? Então os aliados intervêm aí nesse caso, né? Não só pelos interesses da própria guerra, que ainda estava rolou basicamente 2 anos ainda, depois do golpe bolchevique, quanto também, obviamente, algumas empresas e a própria França também perdeu muitos bens que estavam lá por acordos entre o Império Russo, sabe? Empresas francesas que operavam dentro do Império Russo. Então, de repente, os bolcheviques fazem tudo isso, pegam tudo isso, e aí há esse racha aí com os aliados intervêm. Só que essas biografias que eu citei aqui para a galera, elas apontam que a intervenção aconteceu, mas ela foi muito menos intensa justamente pela natureza da guerra, que ainda estava rolando, do que se faz acreditar. Porque o que a propaganda comunista da época fazia era o seguinte: nós estamos sendo atacados de todos os lados. Isso que nós estamos sofrendo é porque as potências imperialistas querem acabar com a revolta, com a revolução do proletário. Mas, se você, por exemplo, ver os escritos do Lloyd George, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha da época, se você ver os escritos americanos, então, menos ainda. Em geral, eles estavam cagando para a revolução proletariada russa. Estavam preocupados com a Alemanha. A preocupação primária era com essa dinâmica entre o novo governo com a Alemanha. Entendi. E a França talvez fosse o único país que tinha interesses mais empresariais lá dentro. Tanto que a França foi que interviu mais. Mas foi uma intervenção breve, rápida, que durou talvez ali no máximo 2 anos. Depois, então, basicamente em 1920, a intervenção aliada se dissolve. E a Guerra Civil continua até 1922, 1923. Então, sabe, dentro desse contexto, a gente tem todo esse caos generalizado. A Alemanha perde a guerra, é humilhada. Isso aí. E a Rússia, a União Soviética, fica com... E aí a União Soviética começa a tentar reaver esses territórios que anteriormente tinham ficado na mão dos alemães, né? Então, sabe, essa dinâmica é importante a gente entender, porque decisões que foram tomadas naquele momento foram interferindo toda a geopolítica do que se tornaria a União Soviética. Então, há o golpe militar, há o fechamento da Assembleia Constituinte, há a intervenção aliada, há a Guerra Civil, e aí, durante a Guerra Civil, aí nós já entramos na Ucrânia e em vários outros problemas que começaram a acontecer dentro do governo bolchevique. O que Lenin, junto com os bolcheviques, começaram a instituir? Os chamados Kombads. Kombads é um termo russo para Comitê para os Pobres Camponeses. Por que o Lenin fez isso? Eles começaram o comunismo de guerra deles. O comunismo de guerra era a nacionalização de todas as empresas privadas para que fizesse tudo parte do Estado, né? Tudo passou a fazer parte do Estado já no primeiro ano da Guerra Civil, por essas nacionalizações. E uma das coisas que Lenin instituiu foi as requisições de grãos. 2 camponeses
que era a maioria do povo soviético naquela época. Como a gente falou, 80% do povo. Inicialmente, Lenin manda apenas destacamentos, como se fossem comitivas do próprio Partido Bolchevique para recolher esses grãos. O que eram esses grãos? Eram todos os excedentes dos camponeses produzidos no campo, deveriam ser enviados para as cidades, para alimentar a cidade e para alimentar o exército. O que isso quer dizer? Os camponeses trabalhavam como condenados, naquelas condições terríveis, porque não tinha maquinário agrícola, durante toda uma safra. De repente, a única coisa que eles tinham era o quê? O suficiente para não morrer de fome. Todo o resto que eles produziam, todos os excedentes, era tomado pelo governo bolchevique. Isso é importante a gente compreender pelo caos que a União Soviética foi se tornando e como a pedra angular desse caos foi o campesinato. O campesinato foi a pedra angular que depois leva àquela tragédia do Holodomor. Entendi. Então, os camponeses começam a se revoltar com aquilo. Peraí, a gente está produzindo tudo isso e a gente mal consegue ficar com o que a gente precisa para sobreviver? Então eles começam a se revoltar. Aí a resistência é muito forte, a resistência das cidades e dos trabalhadores. Agora Lenin tem que estimular a guerra do campesinato, camponês contra camponês. E aí a gente entra naquela dualidade maniqueísta, comunista, que é pobre contra rico. Isso na cabeça de Lenin, porque ele não conhecia o que era o campesinato russo. Ele não fazia ideia da composição que era o campesinato russo. Que era, na sua maioria, classe média. Entendi. A gente vê isso a gente vê isso nessa obra do professor Dmitry Volkogonov, do professor Lev Klevenek, Dmitry Volkogonov. A gente vê na obra do professor James Ryan, O Terror de Lenin. Múltiplas biografias e estudos sobre o período mostram que na cabeça de Lenin ele achava que a maior parte do campo era pobre. Logo, vamos estimular com que os pobres lutem pela nossa causa contra os mais ricos. E aí ele jogou, então, um campesinato um contra o outro. Tanto é que tem uma frase que Lenin cita em 1919, que ele diz assim, aos camponeses pobres e aos trabalhadores, precisamos santificar a nossa guerra pelos grãos. Então era um negócio religioso mesmo. Para eles, a luta de classes contra os camponeses, contra os ricos, era sagrado, né? Era algo sagrado, era algo que precisava ser estimulado. Mas os camponeses não compraram essa ideia? Aí que tá. Aí a gente vai desenvolvendo essa linha de raciocínio. Alguns camponeses pobres, que também não é a maioria, compram essa. Porque estão pobres, o governo está liberando eles atacarem quem eles quiserem, tomarem as propriedades e darem o resto, os excedentes para o governo. Isso para um camponês pobre era maravilhoso. Ele já não tinha nada, agora ele vai ter alguma coisa. Só que, novamente, a demografia, não só a demografia populacional, mas social do campo, Lenin passou assim, voando no que era o campo. Ele não sabia, não fazia a menor ideia, não conhecia o que era o campo. Ele achava que a maioria era pobre. Ele achava que 3 milhões eram de classe média, 2 milhões eram ricos, 2 milhões de famílias. Vamos lá, 15 milhões de núcleos familiares. Esse era o total, basicamente, do que era a União Soviética naquele período do campesinato. 15 milhões de núcleos familiares, que tinham muitos membros na família, né? Então, se eram 15 milhões de núcleos, imagina que esse número quadriplicava, né? Chegava a 80 milhões, e enfim. Eu também não tenho certeza exatamente da quantidade total de camponeses. Mas era 80% da população russa. Então, desses 15 milhões, Lenin julgava que 2 milhões eram kulaks, ou seja, os burgueses, os camponeses ricos que estavam atrapalhando essa requisição de grãos. Porque tudo na cabeça de comunistas, principalmente quando a gente volta décadas atrás, era os burgueses. Burguês era o termo de abuso usado a todo momento para designar qualquer pessoa que ia contra as políticas bolcheviques, mesmo um pobre. Se não desse para encaixar aquele kulak, aquele camponês mais rico, ou seja, se não pudesse encaixar aquele camponês no kulak porque ele era muito pobre, não tem problema. Ele poderia ser considerado subkulak. Se não desse para encaixar ainda no subkulak, ele poderia ser considerado inimigo do povo. Se não desse para ser considerado inimigo do povo, ele poderia ser classificado como contra-revolucionário. Então não faltavam termos de abuso para estigmatizar pessoas pobres, médias ou ricas que iam contra as políticas do governo.
Então Lenin tem esse quadro na frente dele. Então ele acha que 2 milhões eram kulaks, os ricos, 3 milhões eram de classe média e os outros 10 milhões pobres. Mas não. A maioria, de acordo com esses estudos demográficos do campo, a maioria era de classe média. Então a maioria do campo não compra essa briga. Não compra essa briga. Pelo contrário, eles são prejudicados, porque a classe média não é nem rica nem pobre. Mas não comprar significa quando os caras vão buscar os grãos e falar não? Sim, não. Mas que história é essa? Não e não mesmo. Não só não, quanto eles atacavam, passaram a atacar, porque a requisição era forçada, era armada. Então os camponeses já sabiam que em determinado momento iam vir os bolcheviques nesses combats, né? nesses e entravam comitês, em luta com esses caras. Entravam em luta. E às vezes massacravam comitês inteiros que iam tentar pegar os grãos. Então os camponeses resistiam mesmo. Por isso que Lenin veio com essa ideia de criar os combats, os comitês para os pobres camponeses. E detalhe importante, esses combats, a gente encontra isso nessa obra do professor Stephen Smith, chamada Rússia em Revolução. Ele diz que 1/3 desses combats eram compostos de soldados e membros do partido bolchevique. Ou seja, uma fatia considerável desses camponeses eram burgueses. Não eram camponeses, eram do partido bolchevique, ou soldados. Que tinham dinheiro. Os caras que estavam, né, na graça, na proteção do partido. E aí você imagina o que acontece com o campo nesse momento. Quando Lenin joga camponeses contra camponeses. O que acontece? Uma guerra civil dentro de uma guerra civil. Porra!